Aleluias, glória a Deus. Que Deus continue nos abençoando nesta noite. Nós queremos, irmãos, neste momento, mesmo com os irmãos assentados, temos uma palavra da parte de Deus para a nossa vida nesta noite. E eu estava meditando no que Deus tem colocado ao meu coração. E é uma das palavras mais sérias que tem me descido ao coração nesses últimos tempos. E eu quero compartilhar isso com os irmãos. No início do trabalho, o irmão Rodrigo já fez uma leitura aqui na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 6. Ele leu a partir do versículo 10. E ele leu até o versículo de número 20. Mas nós queremos meditar um pouquinho nesse texto nesta noite. No versículo 10 ao versículo 13. Que mesmo você assentado, eu quero repetir contigo para que isto fique bem gravado no seu coração. E muita gente ficou com medo do frio, mas nós estamos aqui nesta noite e viemos receber de Deus algo de especial para a nossa vida nesta noite. Diz assim o versículo 10 do capítulo 6 de Efésios: No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus. Revesti-vos, pois, de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Versículo 12. Porque não temos que lutar contra carne e sangue. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra o príncipe das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Versículo 13. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. E havendo feito tudo, ficar firmes. Amém? Eu li bem devagar. Fiz questão de repetir algumas frases aqui que achamos muito importante. E o que eu quero começar dizendo nesta noite? A vida cristã, ela está longe de ser um parque de diversões. A vida cristã está longe de ser um passatempo no qual eu me envolvo para preencher o meu tempo vago. A vida cristã está muito mais elevada do que qualquer tipo de pensamento deste. Quando nós ingressamos na vida cristã, o apóstolo Paulo, aos Efésios mesmo, no capítulo 2, ele usa algumas expressões que eu acho linda, e eu, em especial, eu gosto muito do que ele escreve no capítulo 2, quando ele começa escrevendo a seguinte palavra, se referindo àqueles que foram resgatados, àqueles que estão vivendo uma vida cristã hoje. Ele diz assim: e vos vivificou
estando vós mortos em pecados e ofensas, em que noutro tempo andaste, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar. Eu li sobre esse camarada lá no capítulo 6, na leitura que eu fiz. Do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. E no versículo 3 do capítulo 2, ele diz assim: entre os quais todos nós também andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os outros. Observe bem que quando o apóstolo chega no capítulo 6, e a partir do versículo 10 que lemos, ele está tratando com uma classe de pessoas, classe esta que foi resgatado de uma maneira deplorável de vida, de uma maneira de vida em que Deus não aceitava. Porém, no versículo 6 do capítulo 2 diz que Deus, que é riquíssimo em misericórdia, Ele nos amou com um amor tão grande que nos resgatou. E passamos a viver uma vida agora, uma vida em Cristo, que eu volto a reiterar, está longe de ser uma brincadeira e um parque de diversões. Se alguém ingressa na vida cristã pensando isso, eu lamento informar que você está enganado. E talvez você vai me perguntar: pastor, então, em que se traduz a vida cristã? Se traduz numa vida de guerra, numa vida de batalha. E nessa batalha, nessa guerra que nós passamos a ingressar nela, nós temos pelo menos, está no texto aqui, 3 grandes inimigos. 3 grandes inimigos. E quais são eles, pastor? Primeiro, um que está em nós, nossa carne, nossos desejos, as nossas vontades. Isso é um inimigo muito mais forte do que alguém possa imaginar. Muito mais forte do que alguém possa imaginar. E qual o segundo inimigo, pastor? É o que está ao redor de nós, que é o mundo em que vivemos, com todos os seus atrativos, com todos os seus convites, com tudo aquilo que ele nos oferece. E qual o terceiro? É aquele que tenta roubar a nossa fé, Satanás, o que ele chama aqui de diabo, e que a Bíblia vai o denominar com várias nomenclaturas. Diabo, o acusador; Satanás, aquele que tenta; o inimigo das nossas almas, aquele que visa te destruir; aquele que é inimigo de Deus e tenta roubar a tua fé. E se nós fôssemos aqui tratar dos adjetivos pelos quais a Bíblia fala a respeito de Satanás, nós gastaríamos algum tempo, mas a nossa intenção aqui não é falar dele, é falar sobre o que Deus nos deu para vencermos a ele. Aleluia! E é isso aqui que nós viemos fazer nesta noite. Agora, entre os muitos atributos que Satanás tem, eu tenho que destacar aqui que ele é astuto e é covarde, que ele é ladrão e é salteador, que ele é tudo aquilo que vai tentar te afastar de Deus. Então, o que eu quero começar esta palavra dizendo nesta noite? O negócio não é brincadeira. E Paulo, após orientar a igreja em Éfeso, orientar os irmãos efésios, aqueles homens que estavam ali cheios de dúvida, e Paulo fala tudo que eles precisam saber. E quando chega aqui no capítulo 10, Paulo diz assim: no demais, irmãos,
Eu vou fazer uma recomendação que é muito séria. Porque nós temos um inimigo. E com esse inimigo existem duas coisas que são muito perigosas. E quais são essas? Já falei de 3 inimigos: a carne, o mundo e Satanás. E existem pelo menos 2 coisas que são terríveis na vida da gente, que se a gente bobear, a gente fica destruído. E qual é a primeira, pastor? É nós subestimarmos o nosso inimigo. É você achar que ele não vai te atingir. É você achar que ele é inofensivo contra a nossa vida. Não, não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que ele deve ser resistido na fé em Cristo Jesus para que ele fuja de nós. E tem muita gente aí achando que ele brinca de ser diabo, que ele brinca de ser inimigo. Não. Ele está levando a sério porque ele sabe que a destruição dele é certa, que não tem remediação para ele. E ele está consciente de que seus dias estão contados sobre a face dessa terra. E ele quer tentar roubar a fé, roubar a vida, roubar a paz de todos quanto ele puder. Aí Paulo diz assim: para isso, revesti-vos da armadura de Deus. Não ache que ele está brincando. E qual é o outro grande risco? É o superestimar o poderio que ele tem e achar que eu estou derrotado e não tem saída para mim. Há poder no nome do Senhor, porque em nome de Jesus nós vencemos. E esse camarada, ele é tão astuto que ele trabalha com estratégias tremendas. Mas pastor, quando eu estou aqui neste lugar, eu entendo que eu estou livre de qualquer tentativa dele de dispersar a minha fé. E eu sinto te informar, meu querido, que infelizmente não é assim que funciona. Porque aqui é lugar dos santos se reunirem. Mas muitas pessoas entram aqui trazendo consigo uma companhia do mal, que após ouvir esta palavra, e tem respaldo bíblico, diz a Bíblia que é comparado àquela semente que o semeador lançou e caiu à beira da estrada. E sabe o que aconteceu? Sabe qual a interpretação disso? A Bíblia diz que vêm os pássaros e comem e leva. E o texto diz, Mateus capítulo 13, que assim é aqueles que entram para ouvir a palavra do Senhor. Aonde mais se ouve a palavra de Deus? De que aqui? Aonde mais se ouve a respeito das maravilhas do Senhor? É aqui na igreja. E muitas vezes alguém entra, não dá ouvido à palavra de Deus. E sabe o que a Bíblia diz? O diabo veio e roubou a palavra que foi semeada no teu coração. Mas há poder no nome de Jesus. Porque nesta noite aqui está repreendido todo o espírito do inimigo. Tudo aquilo que tentar roubar, aquilo que vai produzir fé no teu coração. Mas deixa eu te falar uma coisa para alguém que acha que é brincadeira. Ah, meu Deus, Zacarias capítulo 3. A Bíblia diz que o sumo sacerdote Josué subiu ao altar para ministrar, e a sua mão direita estava Satanás para se lhe opor. Ô irmãos, é por isso que eu falei para vocês, é uma das coisas mais sérias que eu já falei aqui neste lugar. O inimigo da nossa alma, ele é sujo, ele é ardiloso, ele é covarde, ele é astuto.
culto, e ele vai fazer de tudo para roubar a tua fé, inclusive aqui dentro. E sabe qual é a verdade? É mais complicada disso aqui. A verdade é mais radical que eu posso dizer dentro disso aqui, é que em meio à trajetória que nós escolhemos, optamos em tomar na nossa vida, nós precisamos ter um cuidado muito grande. Sabe por quê? Porque ele não brinca, ele vem para matar, ele vem para roubar e vem para destruir. Mas eu quero dizer uma coisa: este lugar aqui é o lugar da manifestação de Cristo, que veio para dar vida e vida em abundância. E se ele tentar entrar, ele tem que ser repreendido da nossa vida, da nossa igreja, da nossa casa, da nossa família, do nosso trabalho, do nosso viver. Há poder no nome de Jesus. Aleluia. E esse é um assunto muito sério, em que muitas vezes intitulamos batalha espiritual. Sabe por quê? Porque é guerra, é peleja. E dentro disto aqui, o apóstolo Paulo, ele faz uma questão muito grande de dizer contra quem estamos lutando. Ao se tornar cristão, ao se tornar servo de Deus, queira ou não, irmãos, não há uma posição intermediária. Nós nos opomos ao inferno e todas as obras das trevas. E ainda que muita gente possa pensar diferente, deixa eu falar um negócio muito sério aqui. Crente muitas vezes se atrasa para vir para a igreja, mas o diabo não. A hora que você pensa, ele já chegou por aqui para tentar atrapalhar o teu culto. Isso aqui é muito sério, mas há poder no nome do Senhor. Então ele diz, irmãos, o demais, se fortaleça no Senhor. O que ele está dizendo? Não brinca não, que o negócio é sério. Ou eu vou agradar aquele que me alistou para a guerra, ou eu vou agradar o reino das trevas. E aí a escolha é minha. E a última palavra que nós ouvimos aqui na semana passada foi exatamente essa: escolhei hoje a quem servais. Mas para continuar, e a igreja ser abençoada, a minha vida ser abençoada, a minha casa ser abençoada, a minha família ser abençoada, vai continuar o conselho que eu ouvi aqui semana passada: escolhe a vida, escolhe a vida, escolhe a vida. E no versículo 11 aqui ele diz assim, revesti-vos de toda a armadura de Deus. Mas para quê, pastor? Para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Tem gente que não gosta que cite esse nome, mas está no texto, eu tenho que falar isso aqui. Pastor, o que quer dizer isto? Armadura, na grande totalidade dos seus elementos, são elementos, Rodrigo, de defesa. E eu tenho que trazer uma palavra nesta noite aqui, porque muitas vezes eu acho que eu estou abafando, eu acho que eu estou cheio de poder, eu acho que já posso, por minhas próprias forças, me levantar e se opor. Mas a palavra que eu tenho de Deus nesta noite, que é a hora de se resguardar e se defender. Sabe por quê? Porque o ataque dele é cruel e covarde contra a sua vida. E a guerra nem sempre se ganha só atacando. Na linguagem futebolística aí, alguns técnicos usam uma expressão, dizem que a melhor defesa é o ataque. Mas biblicamente nem sempre funciona assim.
Pastor, mas espera aí, está diferente de tudo que eu aprendi, e eu não estou te trazendo heresia nesta noite, não. O salmista, no Salmo 27, ele diz que no dia da adversidade, ele me esconderá no seu pavilhão e no oculto do seu tabernáculo. Eu preciso entender que eu não sou super-homem, eu não sou super-crente, eu sou homem, eu tenho dificuldades. E Paulo, quando ele olha, ele diz assim: ei, se reveste porque é sério, se reveste porque é sério, porque senão você vai ser vitimizado. Aleluia. Salmo 91, ele diz que aquele que habita pastor, mas eu sou crente. A ordem é passar por cima. Quando a ordem for passar por cima, você passa. Mas quando a ordem for, se esconde no recôndito do meu tabernáculo. Se esconde debaixo da sombra das minhas asas. É porque Deus sabe até onde vai a tua força. Deus sabe até onde vai a tua fragilidade. Deus sabe até onde você vai aguentar. E a orientação dele é exatamente essa. Que no dia da adversidade, ele não diz aqui que eu me esconderei, ele diz o Senhor, pelo amor que tem a minha vida, ele me esconderá, ele me guardará, ele vai me proteger. O inimigo vai me procurar, mas não vai me achar. O inimigo vai tentar, mas não vai conseguir. O inimigo vai se impelir contra a minha vida, mas o Senhor arvorará contra ele a sua bandeira, e a vitória será nossa. Não porque eu fui para frente de combate, mas porque eu fui guardado pela mão do Senhor. Pastor, mas eu sou adolescente. Se reveste da armadura de Deus, porque tem dardos inflamados do maligno sobre a tua vida. Eu sou da mocidade. Se reveste na armadura de Deus. Eu sou das irmãs. Se reveste da armadura de Deus. Irmãos, se revista da armadura de Deus. Obreiros, se revistam da armadura de Deus. Não é porque chegou a uma condição de oficial que está dispensado, não. É redobrar a atenção à torre de vigilância e estar sabendo que é do Senhor, que vem a nossa vitória. Pastor, o que eu vim fazer aqui hoje? Você veio ouvir que você é frágil, que você é vulnerável e que você precisa se revestir da armadura de Deus. Porque tem um inimigo aí doido para te derrotar, doido para arrebentar com a tua vida, doido para arrebentar com tudo aquilo que Deus te deu. Mas há poder no nome de Jesus. Aí no versículo 12, ele vai especificar contra o que eu devo lutar. Aí ele diz assim, começa dizendo, por que não temos que lutar contra carne e sangue? É muito importante, e eu vou repetir que é muito importante que eu tenha a completa noção de contra quem eu estou lutando. O próprio apóstolo Paulo, ele me diz que as armas da nossa milícia, elas não são carnais, mas elas são poderosas em Deus. São poderosas em Deus. E o meu inimigo não é minha esposa. O teu inimigo não é teu esposo.
O teu inimigo não é o pai. O teu inimigo não é tua mãe. O teu inimigo não é o teu filho. O teu inimigo não é o teu irmão. O teu inimigo não é o teu colega de ministério, o teu colega de banco na igreja. Não, 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 não. O teu inimigo, ele é espiritual. Ele age no mundo espiritual. E tudo de ruim que vem acontecendo, ainda que eu queira relutar, mas é no mundo espiritual, para te impedir que você receba a bênção de Deus. Então, não adianta colocar a culpa em A, não adianta colocar a culpa em B, mas o que eu preciso fazer? Se reveste de toda a armadura de Deus. Por quê? E eu vou reiterar isso aqui. O teu inimigo é astuto. Ele usa de estratégias. A palavra original aqui, ela vem me falar aqui de estrategismo, e ele é estratégico. Diz a Bíblia que um dia ele leva Jesus. Jesus foi conduzido ao Espírito ao deserto para ser tentado. E Jesus venceu. Você conhece o relato bíblico? Está escrito vitória. Está escrito vitória. Está escrito vitória. Jesus venceu o diabo citando Bíblia para ele. E sabe o que é que o texto de Marcos diz? Que ele se afastou de Jesus até outro momento oportuno para lhe tentar. Sabe o que é que eu quero te dizer? Sabe quando é que nós mais fracassamos e mais somos derrotados na nossa vida? Preste atenção nisso aqui. É depois que você sai daquele período de avivamento, de festa de 2, 3 dias. É depois que você sai daquele período de consagração, de oração, que você passou 30, 60 dias orando. Que normalmente depois de uma grande vitória, sabe, Júnior, a gente acha que está tão bom, que a tendência natural é relaxar, é abaixar a guarda. Mas é exatamente o momento oportuno que Satanás está esperando para vir com toda a força para cima de você. É por isso que Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses 5,17, ele diz: ei, orai sem cessar, não pare, não pare, não pare, continue orando. Sabe por quê? O teu inimigo não se cansa, ele é insistente, ele é persistente, e ele não vai desistir de derrotar a tua vida. Aleluias, aleluias. Quem dera se você fosse perseverante, como Satanás é insistente para te derrotar. Mas sabe, depois de uma grande vitória Daigro, eu afrouxo, eu abaixo a guarda, e eu me torno vulnerável, eu me torno alvo fácil, eu me torno um alvo que está parado, selado no mesmo lugar. Mas eu quero trazer uma palavra da parte de Deus para a tua vida nesta noite aqui. O que Paulo diz, ele diz assim, portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir os dias maus. Aí ele finaliza o versículo 13 dizendo assim: e havendo feito tudo, permanece firme. Não abaixa a guarda não. Não abaixa a guarda não. Por que tanta gente está perdendo? Porque abaixou a guarda. Por que tanta gente está perdendo? Porque parou de orar. Por que tanta gente está sofrendo? Porque não tem perseverado no jejum, na oração, na comunhão, no partir do pão. Por que tanta gente está sofrendo tanto, pastor? Por que tantas coisas estão acontecendo? Todos os dias as nossas reuniões, a cesta de pedido de oração está sempre repleta. É muita necessidade. Irmãos, necessidade
necessidades, desde que mundo é mundo, sempre existiram. Mas há um crescimento muito vultuoso de necessidades da vida da gente. Sabe por quê? Porque nós abaixamos a guarda, ou estamos confiantes de que eu posso tudo. Eu ando citando por aí que eu posso todas as coisas daquele que me fortalece. E por causa desta declaração, eu estou achando que eu não preciso mais buscar, eu não preciso me consagrar, eu não preciso estudar, eu não preciso pesquisar, eu não preciso viver uma vida de consagração a Deus. Mas eu vim aqui te dizer que nesta noite, a ordem de Paulo, a determinação, o aconselhamento dele é: revesti-vos de toda a armadura de Deus, porque o teu inimigo está no teu calcanhar, ele está no teu encalce e ele deseja derrotar a tua vida. Derrotar como? Tentando roubar a palavra que foi dita ao teu ouvido. Derrotar como? Tentando te fazer desacreditar das promessas de Deus. O que ele faz com Jesus? No deserto não deu certo. Aí depois vem uma multidão tentando fazer Jesus rei antes da hora. Depois vem o próprio discípulo, irmãos, o próprio discípulo. Quando Jesus disse: convém que o Filho do Homem vá e depois de 3 dias ressuscite, Pedro se coloca na frente e falta pouco repreender a Jesus, dizendo: olha, se fizer alguma coisa contigo, só depois que passar por mim. E Jesus vira para Pedro e diz a ele assim: para trás de mim, Satanás, tem um projeto de Deus na minha vida. Por que tem tanta gente derrotado? Porque eu me esqueci de que eu sou dependente de Deus. E a recomendação é que eu me vista, que eu me revista. Eu me vesti de uma roupa de santidade quando abracei a fé. Eu me vesti de uma roupa de santo quando a salvação entrou na minha vida. Mas Paulo está falando aqui: revesti-vos de toda a armadura de Deus. Sabe por que muita gente está sendo derrotado? Porque se esqueceu de se revestir, tem aberto mão disso aqui. E ele fala aqui de pelo menos 5 elementos que são de defesa. Ele fala de cinto cingido, ele fala de couraça, ele fala de calçar os pés da preparação do evangelho, ele fala do capacete da salvação na cabeça, e só depois ele vai falar da espada da salvação. São 5 elementos de defesa. Sabe o que eu quero te dizer? Eu já estou quase encerrando esta palavra. É que Deus, Ele escolheu essa noite para dizer para você que você não é forte como você pensou. Deus escolheu essa noite para te dizer que você não tem a força que pensa que tem. Deus escolheu essa noite para te dizer que o braço de carne do homem não pode ir contra o inimigo. Deus escolheu essa noite para te dizer que você precisa se revestir da armadura de Deus. E nas demais semanas aqui as pessoas estarão falando sobre esse texto aqui, e de uma maneira muito mais profunda. Hoje eu estou apenas introduzindo este assunto. Deus escolheu essa noite para dizer: sabe, meu querido irmão, que eu preciso me revestir, porque a vitória quem garante é o Senhor que guerreia as minhas guerras, é o Senhor que conquista a minha vitória. E o que vai na minha vida, pastor, o que cabe a mim? Paulo diz: do demais, irmãos, fortalecei-vos do Senhor e revesti-vos de toda a armadura de Deus. Aleluia. E sabe o que eu acho, o que eu entendo? É que quando eu tomo posse de algumas coisas, depois que eu oro 1 mês, eu acho que eu estou pronto. Não, você não está pronto. Você precisa continuar orando. Pastor, sabe, eu achei que depois daquela série de consagrações que eu fiz na minha vida, eu estaria fortalecido, e a hora que eu pisasse, as portas iriam se abrir. Mas quem faz tudo isso é o Senhor, porque o teu inimigo, ele está procurando oportunidade na tua vida
para tentar te destruir. E tem uma coisa, isto não é brincadeira. O que eu espero, qual o meu desejo, qual a minha aspiração na minha vida cristã, na minha caminhada na igreja, servindo ao Senhor, o meu desejo, aquilo que eu espero alcançar é o céu de glória. E para que eu chegue lá, a recomendação bíblica é que se revista da armadura de Deus. Não acha que você pode, não acha que você sabe, não acha que você consegue, não acha que você está fortalecido, não acha que você vai conseguir tudo sem a ajuda dele. Se defenda, se coloque na posição de defesa e Deus vai apagar dardos inflamados do maligno. Aleluias. Aleluias. O que eu achei muito interessante é que ele não diz aqui para se revestir apenas de alguns elementos. Ele diz que revestivos de toda a armadura de Deus. E existem algumas áreas da nossa vida, irmãos, que a gente precisa estar muito atento. Por exemplo, quando ele fala aqui no capacete da salvação, é onde ele lança dardos inflamados do maligno. E deixa eu falar uma coisa para vocês. A grande maioria que é crente é membro de igreja, mas o que nós temos de crentes oprimidos hoje, dentro de nossas igrejas. E talvez você não se ateve para isso, mas há uma diferença entre opressão e possessão. Eu não estou falando que tem crente endemoniado aqui, não. Eu estou falando que tem crentes aqui que estão oprimidos por setas malignas que atingiram a sua mente. Setas que estão te dizendo que você não vai conseguir. Setas que estão te dizendo que você é um fracassado. Setas que estão dizendo que a tua família não vai subsistir. Ontem nós estivemos lá na irmã Lena agradecendo a Deus 36 anos de casado. Oh, é por isso que eu estou aqui hoje dizendo, vai subsistir sim. Porque aquilo que Deus ajuntou, o homem não separa, e nem tampouco Satanás. Tem gente que vem para cá, mas entra aqui carregado e sai pior ainda, sabe por quê? Tem permitido que algo roube aquilo que tem descido ao seu ouvido, mas há poder no nome do Senhor nesta noite. Há poder no nome do Senhor nesta noite. Pastor, mas por que tanta necessidade, pastor? Há uma promessa de vitória para a minha vida. Há uma promessa de sucesso. Mas o versículo 13 que eu li aqui, ele me diz uma coisa muito interessante. Quando ele me recomenda, tomai toda a armadura de Deus. Mas por que, pastor, tanta necessidade de se revestir totalmente, tomar toda a armadura de Deus? Aí ele explica, para que possais, olha a expressão, resistir. Quem resiste está se defendendo, irmão. Quem resiste está tomando cuidado de se resguardar para não ser atingido num lugar letal. Mas resistir o quê, pastor? Ele diz aqui, no dia mau. No dia mau. E nós ficamos tão acostumados em dizer que agora é só vitória, agora é só vitória, agora é só vitória, é só vitória. Mas parece que a gente não entende o que a gente está cantando. Se tem vitória é porque teve luta. Se teve vitória é porque teve batalha. Se teve vitória é porque teve situação adversa.
E Paulo é muito enfático dizer aqui: ei, não se iluda que tua vida vai ser uma vida de mar de rosa, não. Porque vai chegar o dia mau, vai chegar o dia mau. E o que é o dia mau? É aquele dia que você chega aqui casado, é aquele dia que você sente que foi o momento oportuno de Satanás. Ele se levantou com todo o exército do inferno para pelejar contra a tua vida. O que é o dia mau, pastor? É aquele dia em que você está sentindo que você está sendo agredido frontalmente. Mas tem uma coisa: se você está revestido da armadura de Deus, eu vim te dizer nesta noite: não pare, não ceda, não arrede o teu pé, porque você vai resistir, porque é promessa: se tiver revestido de toda a armadura. Aleluia! Isso não vai evitar ataque do inferno. Isso não vai evitar que ninguém se levante contra a tua casa. Isso não vai impedir que alguma coisa adversa aconteça na tua vida. Mas tem uma coisa: vai impedir que você seja derrotado. Eles pelejaram, mas não venceram. Se levantaram, mas não prevaleceram. Eles me enfrentaram, mas foram derrotados. Sabe por quê? A poderosa mão do Senhor esteve ao meu lado. Ele esteve comigo. Ele me garantiu vitória, porque Ele, aleluia, o escritor aos Provérbios, ele diz que o cavalo, ele prepara-se para o dia da batalha, mas do Senhor vem a nossa vitória. Do Senhor vem a nossa vitória. E eu quero, nesta noite, já finalizando esta palavra, eu quero dizer que estamos começando hoje uma campanha muito séria. Eu falei uma das palavras mais sérias que me desceu ao coração, porque eu não tenho uma posição intermediária para te apresentar. Ou você está do lado de Deus, ou está do lado do inimigo. Ou você está guerreando do lado do Senhor, ou você está fazendo a vontade do inimigo. E eu quero te deixar uma escolha nesta noite aqui. Decide o que você quer, porque nós entramos para guerrear. Nós entramos aqui numa batalha. E tem uma coisa: o revestimento, a armadura de Deus está sendo tomada a posse na nossa vida. E eu vou me aparelhar de toda ela. Sabe por quê? Eu vou resistir. O inimigo vai se levantar, e daqui para frente pode esperar que muito mais coisa vai acontecer. Mas tem uma coisa: juntos somos mais fortes. Irmã Elaine postou isso hoje, agradecendo que o seu pai saiu do hospital. Juntos somos mais fortes. A armadura não é do pastor, a armadura não é do líder do departamento, a armadura não é da regente do ciclo de oração, não. A armadura é de todos os filhos de Deus. E tem uma coisa: o que eu quero de vitória para a minha vida, eu quero para a tua também. Eu quero para a tua, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Então eu vou me voltar para o que Ele está me recomendando: revesti-vos de toda a armadura de Deus. E eu vou permanecer firme. Eu vou permanecer firme. Evitar lutas? Não tem jeito. Jesus disse que no mundo nós teríamos aflições. E o tempo do inimigo está contado. E ele vai tentar contra a tua vida. Então, tem hora que a gente tem que tomar decisões na nossa vida. Ou eu quero vitória em Deus, e vou deixar Ele guerrear a minha guerra. Se Ele me mandar ir para frente da batalha, eu vou. Mas se Ele me mandar entrar no oculto do seu tabernáculo, também eu vou me esconder, e Ele vai aniquilar os meus inimigos. Aleluia. O evangelista Lucas, ele disse que ele entrou na casa daquele que se dizia valente, Satanás. E ele manietou o valente, Marcelo. Manietar é amarrar as mãos. Ele arrancou a armadura do nosso inimigo. Hoje nós nos revestimos da armadura de Deus, mas o nosso inimigo não está mais de armadura. Ele perdeu, ele foi manietado.
Mas para que isto aconteça, eu preciso estar revestido da armadura de Deus. Isto aqui é uma escolha minha. É uma escolha minha. É uma escolha minha. A espada do Espírito faz parte da minha relação. Mas antes disto eu tenho que me proteger. Quando Paulo escreve a Timóteo, ele diz assim, olhai por você mesmo e também pela doutrina. Se eu não me defender, irmão Vicente, eu não consigo te ajudar. Mas eu estou aqui hoje, salvaguardado pelo nome do Senhor que é poderoso. E hoje eu quero entender que dentro de todas as ardilosas astúcias de Satanás, se foi seta de enfermidade, hoje nós vamos orar pela tua vida e você vai sair daqui curado em nome de Jesus. Se foi seta de palavra que te desmotivam a continuar a caminhada, hoje em nome de Jesus você vai sair daqui vitorioso. Se foi palavra aí que te incentivou a se levantar contra um, contra outro, vai cair por terra em nome de Jesus. Sabe por quê? A armadura de Deus está descendo aqui nesta noite para que nós nos tomamos posse dela, nós nos apossemos dela e coloquemos isto em prática na nossa vida. Quando Paulo faz esta recomendação, ele está fazendo uma recomendação para que os crentes continuassem bem diante de Deus, saudáveis e numa maneira muito clara, estarem se defendendo, porque o inimigo não vai parar, ele não vai parar, mas a vitória é nossa, irmãos, a vitória é nossa pelo poder do nome do Senhor. É por isso que estamos aqui com a igreja cheia ou com menos pessoas como tem hoje, mas eu vim aqui proclamar vitória de Deus e dizer que revesti-vos de toda a armadura de Deus. E a vitória de Deus vai ser certa sobre a tua vida. Sabe por quê? Porque antes de passar por cima, eu preciso me defender. Eu preciso me defender. É isso que está incluso neste texto aqui. E mais uma vez eu faço menção disto aqui. Satanás não trabalha sozinho. Não trabalha sozinho. Mas como funciona isto? Pastor Hernani Dias Lopes, ele diz que é uma desordem organizada. Ele se organizou. E se você ler aqui o versículo 12, você vai ver que tem uma hierarquia demoníaca organizada para destruir a tua vida. Mas a Bíblia diz que a armadura de Deus me protege de toda ela. Ele diz aqui, não é contra carne e sangue, mas contra principados, contra potestades, contra as hostes espirituais da maldade. E tem uma coisa, não é aqui no andar de baixo não, é nos lugares celestiais. Alguém diz assim, tudo que vem do céu é Deus que manda. Cuidado com esse negócio aí, irmãos, cuidado com esse negócio. Tudo que Jesus que manda é bom para a nossa vida, mas nem tudo que vem do alto é Deus que manda não. Cuidado com esse negócio. Ele diz que existe hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Aí ele recomenda tomar toda a armadura de Deus, porque mais cedo ou mais tarde vai chegar um dia mau na tua vida. E na hora que o dia mau chegar, se não tiver revestido da armadura de Deus, perdeu. E eu quero finalizar a palavra de hoje citando um versículo que está no capítulo 4 do livro de Cantares, o versículo de número 6. E o escritor diz assim: antes que caiam as sombras e antes que refresque o dia, eu subirei ao monte do incenso e ao outeiro da mirra. O que significa isso, pastor? Incenso e mirra na Bíblia são símbolos de oração. Pastor, essa mensagem não me fez pular, mas eu estou te convidando para orar antes que chegue o mau dia.
Antes que refresque, que você esfrie na fé. Antes que você seja atingido, monte uma torre de vigia e monte uma campanha. Monte uma torre de oração na tua casa, na tua igreja, na tua vida, no teu trabalho. Enquanto você estiver dirigindo, enquanto estiver fazendo qualquer coisa, esteja em constante oração. Isso é se revestir da armadura de Deus, é manter contato, é manter comunhão, é estar atento ao que Ele está nos falando, antes que caiam as sombras e que refresque o dia. Fala de dia mau, irmão João Pio. Eu vou montar uma torre de oração na minha vida. Eu vou orar. Moisés me perguntou ali fora, antes de começarmos o culto: pastor, qual é a quantidade de dias do propósito? Nós começamos com uma quantidade de dia. Só que durante esse período Deus me falou: não para. Está frio, mas o diabo não sente frio. Ele investe contra a minha vida no frio. E se você precisa, eu preciso muito mais. Se você necessita, eu necessito muito mais. Sabe por quê? Porque eu tenho que velar pela minha vida e velar pela tua também. Por isso, Deus abençoe a tua vida. Deus te guarde. Deus te guarde, que você tome essa palavra sobre você nesta noite. Revista-se de toda a armadura de Deus. Não deixe ser atingido, não deixe ser ferido, não deixe que o diabo cirande dentro da tua vida. Repreenda isto em nome de Jesus. Mas de que maneira? Não é dizendo eu sou forte, eu posso, eu faço, aconteço, mas eu sou dependente dEle. Eu sou dependente dEle. Que Deus abençoe. Que o Senhor fale melhor na vida de cada um nesta noite aqui. Que o Espírito do Senhor, Ele possa descer sobre a tua vida. E com certeza o irmão aqui vai continuar. Se tiver alguém aqui hoje que entendeu esta palavra e que se quer se revestir da armadura de Deus, tome posse disso hoje, nesta noite aqui. Se revista da armadura de Deus. Eu gosto muito do hino 165 da harpa, que diz que ao bom combate vamos, repletos de amor, unidos em justiças e ferventes no Senhor, com lombos bem cingidos da verdadeira luz, aleluia, calçados do Evangelho do Salvador Jesus. Aí ele diz assim no coro: de Deus a armadura, de Cristo o poder. Irmão meu, segura, irmãos, se quiserem ser vencedor, em nome de Jesus.